Galão da Massa, com Cláudio Rezende. Para seguir o embalo do clássico, Barba Domingues prepara Galo mais forte na Sul-Americana. Time chega no fim da tarde aqui em Montevidéu. O Atlético venceu o Cruzeiro 3-1. O Galo ganhou. Alan Minda, Maicon e Cassierra fizeram os gols do Atlético. E o Atlético vencendo, dando uma virada na maré, né, Léo? Vindo uma semana duríssima, com a goleada pro Flamengo no fim de semana, com a saída do seu principal dirigente, o Rafael Menin, com a saída do seu principal ídolo. E o Atlético deu uma resposta muito forte e imediata. Deu tudo certo, né, pro Atlético, melhor resposta impossível. As coisas andaram muito bem pro time do Eduardo Domingues, inclusive com relação à escalação, à produção individual, que para mim, de muitos atletas, foi a melhor do ano. E, inclusive, não sentiu, né, a ausência de vários jogadores importantes. Você vê como é o futebol, né, Tiagão? Talvez, se ele tivesse o Vitor Hugo zagueiro, se ele tivesse o Vitor Hugo bom, o do meio campo, se ele tivesse o Coelho à disposição, se o Hulk tivesse aí, a escalação seria completamente diferente, né? Certamente o Coelho e o Vitor Hugo do meio seriam titulares, talvez você nem jogasse com os 3 zagueiros, né? Até porque eles não estão na melhor fase do mundo, né? O Juan Tressoldi é o que vem sendo mais regular. Mas enfim, de qualquer maneira, deu tudo muito certo. O time jogou bem, individualmente produções, assim, destacadas, né? Fundamentalmente do Renan Lodge, do Michael, do Alan Minda e do Cassierra. Curiosamente, né, Tiagão? 4 jogadores que chegaram nessa temporada, né? 4 contratações do Atlético para 2026 que jogaram muito, que gastaram a bola. Para mim, a melhor atuação desses caras com a camisa do Atlético. O Galo venceu o clássico e amanhã tem compromisso pela Copa Sul-Americana, onde o Galo também precisa de recuperação. É o lanterna do seu grupo na competição. O cenário agora é diferente, né, Thiago? O Galo jogou no sábado à noite o clássico. Tem esse jogo amanhã aqui e o próximo será domingo contra o Botafogo na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro. O Brasileirão segue prioridade para o Atlético, mas como a viagem aqui é mais perto do que Cusco, não tem altitude, o cenário é para colocar mais titulares em ação nesse duelo de amanhã. O time fechou a preparação agora cedo. O almoço agora na Cidade do Galo, o voo fretado saindo 2h do aeroporto de Confins, vai chegar aqui por volta de 5h20. Final da tarde, então, o Atlético desembarca em Montevidéu para o jogo contra o Juventude. Então, tem 2 titulares do último sábado do Clássico que podemos dizer que estão garantidos aqui amanhã. O zagueiro Lianco, que vocês comentaram há pouco, foi expulso no Clássico, não vai poder jogar contra o Botafogo. E o volante Alan Franco também está suspenso, Thiago, recebeu o 3º amarelo no Brasileirão. Então já pode ter o Lianco, já pode ter o Alan Franco, ainda seguem fora o Coelho, com uma lesão na panturrilha, o zagueiro Vitor Hugo também teve lesão. O Vitor Hugo, meio-campista, ontem até já fez algumas corridas ao redor do gramado na Cidade do Galo. Vamos ver se ele vai aparecer na lista dos relacionados, porque no caso do Vitor Hugo, camisa 30, foi só um edema muscular. Então foi uma situação menos grave. Não sei se vão correr o risco de uma viagem aqui. Talvez melhor preparar o Vitor Hugo para o jogo contra o Botafogo, Thiago. Mas repito, o Galo não está abandonando a Sul-Americana. Barba vai trazer um time mais forte para ganhar aqui, Thiago, porque o Estádio Centenário vai ser estádio neutro amanhã. O time não tem torcida. Então, o Galo tem que vencer aqui, porque depois decide em casa. São 2 rodadas finais contra Cienciano e Porto Cabedelo. Se ganhar aqui amanhã, fica numa situação melhor, viu, Thiago? Não tenha dúvida, né, Claudio? Aí confirma o bom momento, essa virada de astral. Agora, Léo Oliveira, o Barba Domingues, no jogo sábado, já deu alguns recados, né? Não colocar Dudu e Scarpa nem pros minutos finais, quando o Atlético ali precisava segurar uma bola no ataque, colocou o Cauã, foi colocando meninada e não se lembrou desses jogadores experientes, até porque no Brasileiro tem aquela cota dos 13 jogos e alguns deles já se aproximando desta marca. Você acha que ele vai de novo tentar colocar essa turma
que abarca, né? Que não tá fazendo nada no Atlético ao longo de todo o ano, ou tenta dar ritmo pro grupo que ele tem, que fez bom jogo do fim de semana, hein, Ale? Lembra daquela frase do Muricy Ramalho, que ele fala assim, a gente nunca sabe nem metade do que acontece. Não foi essa frase que ele falou, mas alguma coisa do tipo, né? A gente não sabe nem metade do que acontece no futebol, né? Porque o mais correto, o mais lógico era o Barba afastar aqueles que, teoricamente, não estão dando tudo que ele espera, né? Às vezes ele não pôde fazer isso, né? Às vezes vem uma ordem superior para que ele não afaste os caras, né? Mas ele também não coloca, né? Então foi isso que aconteceu, inclusive no clássico com esses nomes que você citou. Agora, acho que a vitória contra o Cruzeiro e o bom futebol apresentado pode servir, inclusive, de alerta, né? Para essa turma que, teoricamente, não está se empenhando tanto. E falar pros caras se coçar, né, meu amigo? Pô, você ganha bem, você tá num time importante, você tem uma condição de jogar, mesmo que não seja a competição prioritária do clube, então vamos correr um pouquinho. Eu até fiz um esboço aqui para ajudar o Claudião, que eu gosto muito, Cláudio Rezende, viu, que tá lá no Uruguai. Vai ajudar o Cláudio ou o Barba? Os dois. Imaginei. Tá? Por exemplo, Preciado, Ivan Roman, Lianco e Pacini, ok? Alan Franco, Alexander Scarpa, Dudu, Renier e Cauã. Não é um time ruim. É um time ruim esse time? Esse ataque não tá arrumando nada, né? Não arrumou nada até hoje. Verdade. Mas enfim, com esse time que eu iria, porque o Alan Franco e o Lianco estão suspensos no Brasileiro, e aí eu daria até uma última oportunidade para essa rapaziada mostrar que pode ajudar pelo menos, ô Tiagão, pelo menos até o meio do ano, até a próxima janela, até porque, se você for ver bem, além de perder espaço no Atlético, alguns jogadores não tem espaço em outro time. Porque o cara olha assim e fala, vou reforçar o meu time. Pô, pera um pouquinho, vou reforçar com um cara que não joga, que não entra, que quando entra vai mal. Então, aquela história, cada vez que o cara entra em campo, ele tá escrevendo uma página do currículo dele. Então é mais uma oportunidade, talvez a última, pra uma turma aí, provar que ou quer ficar no Atlético, ou que tem condição de ir no meio do ano e para outro time, que algum time vai se interessar por ele, né? Então eu iria com um time alternativo, até porque eu já vou avisar agora para você, antes que você comece a me criticar, que é o que acontece sempre. A mesma intensidade que a galera, o time titular jogou contra o Cruzeiro, eles não vão conseguir apresentar lá no Uruguai contra esse Juventude aí, que também não é nada disso. É o terceiro... Nem precisa também, exatamente. Não precisa. É o terceiro pior do Campeonato Uruguai, mas não vou conseguir. Não vou conseguir. Então, eu daria uma última oportunidade para essa turma aí que não vem jogando muito. Ô, Nath, é o vestibular do Galo na Sul-Americana? Não deixa de ser, né? Agora, se for olhar atuações contra o Cienciano, dá uma desanimada. Porque naquela oportunidade, muita gente ficou devendo. Mas é isso que o Alê falava, é aquela última chance, aproveitar agora que o Astral tá renovado, né? O time tá mais confiante, isso contagia também os outros jogadores para ver se consegue extrair um pouco mais e fazer o Galo ser forte também na Sul-Americana, ainda que com um time um pouquinho modificado. Eu acho que ele não vai forçar com esses jogadores que ficaram fora do clássico contra o Cruzeiro. Acho que o ideal é prepará-los mesmo para o Campeonato Brasileiro. O Scarpa no meio pode ser uma boa alternativa. O Alê falava de utilizar aqueles que estão suspensos, né? Até para que não percam ritmo, o Lianco, o próprio Alan Franco. Lá na frente, eu acho que você pode tentar repetir a configuração de time, ainda que com peças diferentes. Então o Atlético tem funcionado bem com um homem centralizado e um homem de velocidade pelo lado do campo. Tem o Cauã, né, que é um atacante que vem da base, que é um bom centroavante, tem faro de gol, tem bom posicionamento, para ele ser ali a referência como o Cassierra é. E aí você pode dar uma oportunidade pro Dudu à beira do campo, para ser esse jogador agudo, de profundidade, de linha de fundo, né? Mas a galera obviamente tem que corresponder e tem que incorporar esse espírito aí que o Cláudio falava há pouco, de que a Sul-Americana não tá abandonada. E se não tá abandonada, amanhã tem que vencer, porque senão vai ficar difícil classificar, ainda mais que na Sul-Americana só avança diretamente o primeiro. E se passar em segundo, repete o filme do ano passado, de colocar mais jogos nesse calendário que já é tão inchado. Vou trazer para vocês aqui algumas questões sobre o Hulk. Primeiro eu vou falar sobre valores, tá? Prestem atenção, quanto que o Galo já gastou com o Hulk até
o momento da saída. Lembrando, o salário do Hulk é R$2.800.000. Ele ficou aqui janeiro, fevereiro, março e abril, tá? Então, 2.800.000 vezes 4. O Galo teve um gasto com o Hulk neste ano de 11.200.000. Se nós pegarmos a situação de 13º, a gente pode fazer aqui, ó, 2,8 vezes 0,33. 924. Então, 2,8 mais 924. 3.724 com retroativo de 13º. Este é o valor que o Galo já gastou. Não, peraí. Não é isso aqui não. Peraí, 2.800 vezes, viajei, tá, gente? Mais 900, agora sim. 12.124, porque são os 11.200 dos 2.800 vezes 4, mais 924.000 de retroativo a 13º. Então, de janeiro a abril, o Galo teve um gasto com o Hulk de salário de 12.124.000. 12 milhões de reais foi o gasto com o Hulk até abril, tá, gente? E aí, galera, seguindo a conta aqui, então o que o Galo deixou de gastar com o Hulk, eu acabei de passar para vocês, foram 2.800.000 vezes 4 meses, 11.200, né? Mais o retroativo aí de 13º, que com retroativo vai para 12.100.000 aproximadamente, é o valor que o Galo gastou com o Hulk até aqui. A economia que o Galo teve com a saída do Hulk, tá? A economia que o Galo teve com a saída do Hulk. O Galo teve uma economia de R$22.400.000. Esses 8 meses que ele não vai receber de maio a dezembro. Se juntarmos com o retroativo de 13º com 8 meses, dá aí 24.300, porque são 1.900.000 que ele vai ter direito, que ele teria direito a receber, né? Ele teria direito a receber, mas 1.900.000 caso ele ficasse até dezembro. Tá, gente? Então, o total que o Galo vai economizar, vai deixar de gastar com a saída do Hulk, R$24.300.000, sendo que nós já gastamos 12.300.000, ou seja, o gasto total do Hulk no ano seria de 36.000 e lá vai, né? 37 milhões, na verdade, né? Falei errado. O gasto total do Hulk, se ele fica de janeiro a dezembro com 13º, seria na faixa de 37 milhões de reais. Isso que eu não contei férias, tá? Não contei férias, retroativo de férias, não contei. Alguns impostos, não contei. Eu contei só salário e 13º. Então, estou fazendo a conta para baixo aqui. Tudo que eu estou falando aqui é para baixo, tá, gente? É mais do que isso, mas eu estou fazendo para baixo. Então é isso, tá, gente? Um gasto de até 12 milhões uns quebrados e uma economia, ou vamos deixar de gastar 24.300.000 aproximadamente, no mínimo, se o Hulk ficasse aqui até o final do ano com o Hulk saindo. Esse é o valor. Então, sobre o lado financeiro, tá tudo dito. Agora, rapidinho uma palhinha para a gente finalizar esse assunto aqui. Só para vocês terem uma ideia, só um bastidor aqui. Quem foi atrás do Fluminense para retomar a negociação foi o Hulk, tá? Um bastidor, não sei se já saiu em algum lugar, a informação que eu tenho é que a partir do momento que o Hulk ficou sabendo que ele iria ser banco, ele já mexeu algumas situações para falar com o pessoal dele, que toma conta da carreira dele, para entrar em contato novamente com o Fluminense e o Fluminense retomar as negociações. Então foi basicamente isso. Na hora que o Hulk viu que ele ia ser reserva contra o Flamengo, ele iria ser reserva contra o Flamengo, já estava decidido isso, ele falou, não, a hora chega, é o estopim, eu ser reserva num jogo do tamanho desse contra o Flamengo. Então, basicamente, teve essa situação também. Obviamente, foi em comum acordo com o Galo, que o Galo em momento algum se opôs em relação a isso. É o que eu falei com vocês. Os dois lados queriam a saída, tanto o Hulk quanto o Galo. Mas em algum momento dessa situação iria acontecer alguma coisa. Eu lembro que eu falei isso no início do ano. Vai acontecer alguma coisa que vai fazer um dos lados dar o grito e acabar com essa história. E foi isso. O Hulk descobriu que ia ser reserva contra o Flamengo. Foi informado a ele que ele ia começar no banco.
Ele pediu o Fluminense para entrar em contato, viu que a situação ia ser mais fácil, o Hulk ia abrir mão de alguma coisa, o Galo ia abrir mão de outra, que nesse momento ia ser muito mais fácil. Retomaram de última hora essa conversa e em questão de alguns dias foi decidido a saída do Hulk. Então esse é um vídeo para contar um pouquinho de bastidor e um pouquinho da situação financeira, o que nós já gastamos e o que nós vamos deixar de gastar até o final do ano com a saída do Hulk. Fala, massa! Conseguimos aqui finalizar mais um vídeo do canal com grande sucesso, graças a Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que vocês tenham curtido aí a notícia. Você que curtiu o vídeo, deixa o like, dá essa força aí pro canal continuar crescendo, tá bom? E você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Aqui esse canal é do Galo, notícias todos os dias de domingo a domingo para vocês que torcem pro Atlético. Então, tá no lugar certo, deixa meu convite para você estar se inscrevendo. Ativa o sininho de notificação, o YouTube vai sempre estar avisando vocês toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, e é importante destacar que eu quero a opinião de vocês em relação ao Hulk. O Tanaka trouxe aí umas informações, gostaria da opinião de vocês em relação à economia que o Galo teve em relação à da saída do Hulk e a história que por trás dos bastidores, que o Hulk não aceitou ser banco e por conta disso ele pediu a saída. Então é um detalhe aí que vale a pena aí debater. Embora o Hulk não faz mais parte do Galo, então realmente não tem necessidade de ter debate em relação a isso, águas passadas. Mas se tiver um tempinho aí para estar lá deixando o seu comentário, a gente agradece, tá bom? Ajuda demais aí o canal. Vou ficando por aqui, massa, de olho nas notícias. Qualquer coisa a gente volta e coloca aqui para vocês atualizadas, tá bom? Forte abraço, valeu, massa, fui!